Alexandre. É a opinião corrente de que do lado paterno Alexandre descendia de Héracles, por Carano, e do lado materno dos Eacides, por Neoptólemo. Afirma-se que Filipe, estando na Samotrácia, ainda mocinho ali foi iniciado nos mistérios com Olimpíada, que era então menina e órfã de pai e mãe. Enamorou-se dela, conseguiu que Adimbas, irmão da moça, aprovasse o propósito e lá a obteve em casamento. Na noite que precedeu aquela em que as mulheres, as nubentes, se encerram no quarto nupcial, Olimpíada teve um sonho. Pareceu ter ouvido um estrondo de um trovão e ter sido atingida pelo raio nas entranhas. Com o golpe, um grande fogo se acendera e, depois de se dividir em inúmeras labaredas crepitantes, logo se dissipou. Filipe, por sua vez, algum tempo depois do casamento, sonhou que marcava com um sinete o ventre da esposa e com o sinete estava gravado um leão. Segundo a interpretação dos adivinhos, esse sonho significava que Filipe devia vigiar muito perto a sua mulher. Um deles, porém, Aristandro de Telmeso, afirmou que o sonho indicava a gravidez da rainha. É de todo inútil, disse, marcar barcos vazios. Olimpíada traz no seio um filho que terá a coragem de um leão. Enquanto Olimpíada dormia, viu-se também um dragão deitado do seu lado e, acrescenta-se, foi sobretudo por esse motivo que o amor de Filipe arrefeceu e seus testemunhos de ternura diminuíram. Não ia passar a noite com ela tão frequentemente como antes, quer por medo de que algum malefício ou outro influxo mágico o atingisse, quer pelo respeito de que o afastava do tálamo que ele acreditava ser ocupado por um ser divino. Seja como for, Filipe enviou Quéron de Megalópolis a consultar o oráculo de Delfos acerca do sonho que havia tido. E como resposta, Quéron declarou, segundo se diz, que Apolo ordenara que se sacrificasse a Amon e venerasse de modo particular esse deus. Acrescenta-se que Filipe perdeu uma das vistas ao olhar através do buraco da porta, pelo qual vira Júpiter deitado ao lado da esposa sob a forma de uma serpente. Olimpíada, conforme relata Erastótenes, só Alexandre, quando este partiu para a sua expedição, revelou o segredo do seu nascimento, exortando-o a mostrar sentimentos dignos de tal origem. Outros, pelo contrário, asseveram que ela repelia essas histórias e dizia: quando cessará Alexandre de me caluniar junto a Juno? Alexandre foi a Delfos para consultar o deus naquele templo, acerca da expedição da Ásia. Mas por serem aqueles dias nefastos, não era permitido à sacerdotisa dar oráculos. Alexandre começou por enviar pedidos à profetisa para que fosse ao templo. Ela recusou, alegando ser proibido pela lei. Então foi ele mesmo procurá-la, levando-a à força ao templo. A profetisa, vencida, por assim dizer, pela violência, exclamou: ó meu filho, tu és invencível. Ouvida essa palavra, Alexandre disse não precisar de um outro oráculo, pois já lhe dera o que desejava. Plutarco, Alexandre o Grande. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos de mitologia grega. Fizemos uma parada, um intervalo em relação ao conteúdo de mitologia. Eu acabei fazendo postagens especiais sobre o Natal, mas hoje nós estamos retornando aos conteúdos relacionados ao mito grego e estamos concluindo os relacionamentos mortais de Zeus, né? Então hoje eu vou fazer duas pontuações e na próxima gravação eu vou trazer o último relacionamento de Zeus, que é o relacionamento dele com Ganimedes, e hoje a gente vai fazer um comentário sobre dois relacionamentos que são muito presentes e importantes no mito, mas uma figura é uma figura histórica, tá? Então hoje nós vamos falar da personagem Leda, que foi casada com um príncipe, um rei chamado Tíndaro. Bem, Leda é uma rainha espartana casada com Tíndaro. E vou fazer um comentário sobre Olímpia ou Olimpíade, que é a mãe
do Alexandre o Grande, né, o grande conquistador da história, e que está contido naquele relato do Plutarco que eu fiz no começo aqui da nossa gravação. Então, hoje nós vamos então focar sobre esses dois personagens, né, um personagem mitológico que é a Leda e outro uma figura histórica que é a Olímpia ou Olímpiade, para com que a gente possa finalmente fechar no próximo encontro os relacionamentos humanos de Zeus. Bem, então se você chegou até aqui, é um prazer contar com a sua presença. Vou pedir que você, se chegou por indicação do YouTube, que você dê o seu like, que você se inscreva, que você ative as notificações para com que nos próximos conteúdos você seja notificado. E se você souber de alguém que gosta do tema de mitologia grega, convide a pessoa para conhecer o canal. Vai ser um prazer poder contar com todos e isso vai impulsionar o crescimento do canal com certeza. Então já passamos de um ano de existência aqui do canal Mitologia Grega de A a Z e na verdade tem muito conteúdo aí pela frente para nós debatermos. Bom, mas vamos lá para Leda e depois Olímpiade. Bom, o mito de Leda eu diria que é um dos mitos mais interessantes, complexos e pode-se dizer até antigos. Ele foi passando por algumas transformações. Em alguns momentos, os filhos que são atribuídos a Leda do relacionamento com Zeus e Tíndaro, no mito mais arcaico, a gente encontra esses personagens como sendo filhos de Nêmesis com Zeus, né? Então que vão nascer os Dioscuros e vão nascer também Helena e Clitemnestra. Depois esse mito passa a associar os filhos de Leda, primeiro do relacionamento com Tíndaro e depois do relacionamento com Zeus. Enquanto que outras tradições falam de que houve primeiro o encontro dela com Zeus, para com que depois houvesse o encontro de Tíndaro, e aí nesse aspecto, nesse momento, essa tradição mitológica se torna mais dramática, e aí eu vou explicar o porquê disso, para com que também surjam os Dioscuros, né, que é Castor e Pólux, que são os gêmeos, né, aqueles que vão formar a futura constelação de Gêmeos, e Helena e Clitemnestra. Helena, a mais bela mortal, algumas tradições associam Helena a uma divindade, né? E Clitemnestra, que é uma figura trágica, uma figura, eu diria que é gigantesca na mitologia grega. Ela é esposa de Agamenon e ela organiza uma trama no seu relacionamento com esse rei Agamenon que é incrível e que futuramente, com certeza, quando nós entrarmos na questão do estudo dos heróis e das heroínas, eu vou trazer o mito de Clitemnestra, que vale a pena aprofundar e vale a pena conhecer. Mas do que trata finalmente então essa história de Zeus com Leda, do qual ela vai ser mãe dos Dioscuros e de Helena e de Clitemnestra? A maioria das tradições dão ela como sendo filha de uma personagem chamada Alteia, que é uma personagem trágica também. Leda chega a ser irmã de Melegro, que está envolvido no mito do javali de Calidon. Eu vou chegar depois, quando falar do aspecto dos contos, dos mitos dos heróis sobre Melegro. Mas enfim, então Leda é considerada então canonicamente ou mais comumente sendo filha de Alteia, e ela conhece então Tíndaro, que era rei de Esparta. Então ela se torna uma rainha espartana. O mito conta que quando ele se apaixona por ela, então vai haver toda uma preparação, obviamente, do momento nupcial, e havia o chamado banho nupcial. Bem, o mito conta então que durante esse banho nupcial, Leda, com seu séquito, ela foi até um lago, ela foi até uma fonte para se preparar para esse momento tão importante da vida dela, e Zeus já tinha notado ela do Olimpo. Ela era de uma beleza rara, de uma beleza singular, e ele, nitidamente interessado, ele usou um artifício que nós já comentamos aqui em outros relatos. Ele se metamorfoseou num animal. Que animal é esse? É um cisne. Um cisne real de um tamanho e alvura incríveis, que quando as moças, quando o séquito dela, né,
quando as damas de honra e ela própria viram o cisne, elas ficaram impressionadas com a beleza dele e perceberam que ele era também bem manso, né? Esse é um comportamento, inclusive, que Zeus ele usa no aspecto da sua psicologia, da sua personalidade, quando ele assume essa zoomorfização de que ele se torna um animal grande, belo e manso, fácil de se aproximar. E a aproximação se deu. Quando as moças elas conseguiram trazer o cisne e ele veio mansamente até o encontro com elas e elas ficam brincando, chega um momento em que Leda, rompendo a sua timidez ou até o seu receio, porque o animal era magnífico, né? Então ela consegue abarcar o cisne em seus braços, e quando ela coloca ele mais para o colo, mais para os seios, então ele assume uma forma masculina e violenta ela dentro da água. E no período, isso seria um desastre de proporções inimagináveis, né? Então, uma princesa ali, uma noiva, ela perde a virgindade por violência no dia do seu casamento. Um desastre de proporções, eu diria, apocalípticas, né? Então, toda a situação é levada lá para o palácio, então com muita tensão, muito choro, muita tristeza, porque havia acontecido essa situação da violência. Só que Tíndaro, ele, diferentemente do que poderia acontecer com a maioria dos homens desse período, ele não repudia. Havia uma lei, uma regra de que o homem podia repudiar a sua esposa, a sua companheira, inclusive por suspeitar. Existe inclusive aconteceu algo parecido nessa questão da suspeita, né? Não na questão do aspecto mágico, obviamente. Aconteceu com Júlio César, quando houve a suspeita que uma das suas primeiras, um primeiro relacionamento que ele teve, Pompeia, havia uma acusação dela estar se relacionando com um jovem chamado Clódio. Era uma suspeita, na verdade ela se relacionava mesmo, mas no momento era uma suspeita e César ele repudiou pela suspeita, né? E existe uma frase famosa de César, quando ele diz assim, porque perguntaram a ele por que ele estava repudiando ela se era somente suspeita. E ele diz, a esposa de César não é preciso que não esteja suspeita, é preciso que esteja acima de qualquer suspeita. Mas enfim, o fato é que Tíndaro não recusou Leda, e eles casam, né? Bom, o tempo passa e no decorrer de uma gestação que surge, Leda ela tem filhos de maneira incomum. Estamos no reino do mito, tá? Então estamos no reino do mágico, estamos no reino da metáfora. Então, ao invés de crianças, ela coloca 2 ovos. Inclusive no mito em que eu tinha comentado que era um mito mais antigo, da Nêmesis, Nêmesis também dá luz a 2 ovos. Então ela deu luz a 2 ovos, então ela coloca 2 ovos, e nesses 2 ovos existiam pares, né? Existiam casaizinhos. Então num ovo estariam os filhos de Tíndaro e no outro ovo estariam os filhos de Zeus. Então no ovo mortal estaria Castor e Clitemnestra, e no ovo filhos de Zeus, filhos desse relacionamento dela com a maior divindade, estavam os deuses Pólux e Helena, tá? Depois que surge o nascimento, esses quatro vão seguir caminhos muito diferentes. No caso dos meninos, né, de Castor e Pólux, eles passam a se ligar de uma forma incrível, né? Então eles estavam sempre fazendo companhia uns aos outros. Inclusive um deles vai ser o criador mítico do pugilismo, né, que hoje em dia nós temos a chamada luta de boxe, que foi um esporte que você encontra na antiguidade. Então um deles é considerado o criador do pugilismo, enquanto que um outro é considerado um domador de cavalos. Bom, depois dessa questão desse relacionamento dela com Zeus, Zeus se afasta. Leda não sofre perseguição por parte, por exemplo, de Hera, que a gente também viu que era comum
em relação a alguns relacionamentos que ele tem fora do seu hierógamos, e os filhos e ela seguem caminhos diferentes. Então, em relação à Olímpia, a Olimpíada, ou Olimpíade, eu vou fazer uma pequena leitura aqui de um autor chamado Paulo de Castro, de um livro antigo, inclusive, da minha coleção. Porque como nós estamos entrando aqui numa figura histórica, eu não sou historiador, né? Então sou psicólogo e sou pesquisador em religiões antigas, então não vou me aventurar, obviamente, em uma área que eu não domino, que é uma área que eu não conheço, né? Então, mediante a descrição que a gente pode ter em alguns textos sobre ela, então eu vou fazer aqui algumas pontuações, algumas ponderações sobre a situação que envolve um personagem histórico, um personagem real, com o dito divino, tá? Então o autor diz o seguinte: Olímpia. A rainha era uma princesa do Epiro, ou do Épiro, e padecia dos furores divinos que exaltavam os adeptos de Orfeu e de Dioniso. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, ainda que eu não tenha entrado com maiores detalhes, até porque a gente precisa avançar bastante no estudo da mitologia, é que os cultos dos mistérios, do qual possivelmente Olímpia fazia parte, ele era cercado por os chamados transes ou furores. Tá? Esses cultos eram talvez cultos relacionados a um período muito antigo dos cultos divinos, em que as mulheres tinham uma participação muito grande. Então, possivelmente, inclusive naquele relato lá de Plutarco, aquela serpente ou o dragão que Filipe chega a ver pela fresta da porta, pela fechadura, como Plutarco comenta, né? E que viu um dragão ao lado dela, possivelmente era uma serpente. Os cultos com as serpentes, eles eram muito comuns, na verdade existem até hoje, mas na antiguidade, principalmente nessa região do Épiro, os cultos das serpentes eram muito comuns. Existem inclusive estatuetas de personagens femininas segurando serpentes, né? Eu vou inclusive aqui até colocar. A gente sabe que a serpente ela não tinha uma conotação maléfica ou maligna, como a gente vai encontrar, por exemplo, na tradição judaico-cristã. A serpente era considerada, inclusive, um animal eterno, porque a serpente, eles não viam o envelhecimento da serpente, não se via o envelhecimento da serpente no momento em que a serpente está sempre trocando de pele, né? E também havia uma ideia de que a terra era que produzia serpentes. A terra gerava serpentes. Não é à toa que os gigantes, um dos últimos filhos que Geia gesta, eles eram metade corpo humano e metade corpo de serpente. O Épiro era uma terra de feitiçarias, de adivinhos e de bacantes, e fazia parte do grupo de povos que cercavam a Grécia pelo norte e pelo oeste. Então estamos ali norte e oeste, inclusive norte e oeste que faziam fronteira com a Macedônia, né? Ou que fazem até hoje. E além do mar Egeu, lhe transmitiram os cultos orgíacos. Olímpia, diz Plutarco, fazia-se acompanhar de algumas cerimônias de serpentes domesticadas, revolvendo-se no coro das bacantes que as acompanhavam. A esposa de Felipe, o consórcio, nunca teve um sentido natural. Nenhuma das mulheres que Dioniso perturbava com seu fluido igualava-se à mãe de Alexandre. Esta, descendente de Aquiles, refrataria as atenuações civilizadas da Grécia de Apolo, como disse Jorge Radé, conservava da exaltação báquica toda a selvageria primordial. Foi sem dúvida no Monte Olimpo que, por uma espécie de batismo místico, abandonou o nome de Polixena, tirada do ciclo de Troia, para substituir o de Olímpia, em honra da santa montanha por onde as inspiradas iam buscar o delírio divino. Tal é a dupla origem de Alexandre e a complementaridade das influências que herdou. Pela linha materna, Olímpia descende de Aquiles. Pela raça de sua mãe, Alexandre descende dos Eácidas, nascido assim de Zeus. Tudo isso, embora mitológico, impregnou concepções e destinos e teve uma importância que hoje não podemos imaginar. Bem, então agora temos um personagem antigo, um personagem muito importante, que é a mãe de Alexandre o Grande, mas que
participando dos cultos orgiásticos, dos cultos de mistério, não seria difícil ela imaginar que no transe poderia ter algum tipo de relacionamento com algum Deus. Nós vamos encontrar no estudo das religiões antigas inúmeros personagens históricos que têm uma conotação, que têm um pezinho no sagrado, nas tradições mitológicas, como se houvesse uma grande facilidade, ou como se fossem pessoas totalmente diferenciadas, e que com esse tipo de relacionamento com o divino, obviamente iriam imprimir uma importância no mundo humano de uma maneira como outras pessoas jamais poderiam pensar em realizar. A gente sabe, por exemplo, que isso é uma das marcas, inclusive, dos mitos do herói. No caso de Alexandre, influenciado por essa figura materna tão impactante, dizendo para ele o tempo inteiro, ou com certa frequência, de que ele era filho de Zeus, isso teve um impacto psicológico óbvio na vida dele, né? Então, existem algumas frases que são atribuídas a Alexandre que são característicos dessa ideia de que podia de fato estar se relacionando, que podia estar de braços dados com os próprios deuses, com o próprio Zeus, né? Quando aconteceu o nascimento, inclusive, dele, que ele nasceu no dia 22 de julho, né? De 343, se não estou enganado, depois eu vou dar uma olhada nessa data aí, para não dar uma informação incorreta. No dia do nascimento dele, houve um incêndio, um dos incêndios que vão marcar o templo de Ártemis, né? Esse templo de Ártemis ele passou por alguns incêndios, inclusive teve um que marca a história, exatamente esse, né? E o cara queria passar para a história, exatamente, ele incendiou o templo de Ártemis. E um dos comentaristas lá do período disse que é claro que o templo de Ártemis pegou fogo porque Ártemis estava ocupada ajudando o parto, o nascimento de Alexandre o Grande, né? Estava ajudando Olímpia nesse momento. Bom, então eu não vou me alongar mais aqui. Então estamos fechando aqui agora esse ponto em relação a essa última mulher mortal dentro do mito, e falando dessa mortal histórica que é a Olímpia, né? Inclusive, como o próprio autor fala aqui, ela teve vários nomes, né? Então ela é chamada Polixena. E na próxima gravação, então eu vou trazer para nós fecharmos os relacionamentos humanos de Zeus, o seu relacionamento com Ganimedes, que passa, depois do seu rapto, passa a ser o copeiro dos deuses. Bom, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Então eu vou pedir que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações cada vez que nós fizermos aqui algum tipo de reação. Então você vai ser avisado. E se você souber de alguém que gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao mito grego, ou mesmo as outras mitologias, ainda que o nosso canal aqui, Mitologia Grega de A a Z, tenha a intenção do mito grego, traga a pessoa, informe ela, oriente, avise que o canal existe, né? Será um prazer poder contar com a sua participação e com a participação das pessoas que você acredita que pode se interessar por esse assunto. Então, você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder contar com a sua presença aqui agora. Bem, então eu vou deixar aqui um abraço a todos. Então, na próxima semana eu vou trazer o relacionamento de Zeus com Ganimedes. Nós fechamos esse momento. Então, vou pontuar alguns filhos de Zeus nos próximos conteúdos para nós podermos passar para os relatos, os contos, os mitos ligados à grande rainha do Olimpo, a deusa Hera. Um forte abraço e até breve, até um outro momento. Até mais.